Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre ansiedade. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Este tema do nosso vídeo de hoje é algo muito especial, porque é o mal do século. A ansiedade, que é um dos principais fatores que vai desencadear diversas doenças psicossomáticas. Nós vemos que grande parte da população é atingida por esse tipo de doença, que a principal causa é a ansiedade. Um estudo recente divulgado pela Organização Mundial da Saúde diz que nesse período de pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentou cerca de 25%. Então nós vemos que é algo que está em todos os fatores. Talvez você já tenha passado por isso, talvez alguém da sua família, alguém próximo, um amigo. Então nós vemos que é algo que está por todo canto, por toda parte. E é sobre esse tema que nós iremos falar. Quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. O que a Bíblia tem para nos falar sobre isso? O que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso? O que Jesus tem para nos ensinar sobre isso? Estamos aprendendo com Jesus no Sermão do Monte, em que ele estabeleceu os princípios, os pilares do seu reino. Estamos aqui há alguns dias, alguns meses, degustando essa palavra maravilhosa. E eu quero compartilhar com vocês a palavra que vai nos direcionar, que vai nos dar um embasamento para que possamos compreender esse processo de combater a ansiedade e a depressão. E eu quero neste vídeo compartilhar com vocês as principais ferramentas que nós podemos utilizar se você tem passado por esse processo, se até para ajudar alguém que está do seu lado, passando por esse processo, a vencer esses sintomas de ansiedade e de depressão. Então o texto base do nosso vídeo se encontra em Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 25 ao 34. É uma leitura um pouco longa, mas é essencial para que possamos compreender aquilo que Jesus ensinou sobre esse tema. Nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui nós temos um ensino poderoso, um ensino maravilhoso de Jesus sobre esse tema. E aqui nós podemos ver que Jesus ele vai nos dar um norte aí em 3, vamos dizer assim, principais motivos para não agirmos com ansiedade. Primeiro, ele vai relacionar o Pai que nos deu a vida, que nos deu o corpo. E pergunta àquelas pessoas que estavam ali, os seus discípulos, aquela multidão, não é a vida, o corpo mais importante, a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Então ele está dizendo assim,
Deus deu a vida para vocês. Será que Ele não vai cuidar de prover o alimento para vocês, para que vocês possam permanecer vivos? Será que Deus, que te deu um corpo, não vai te dar, né, meios, recursos para você que se possa cobrir esse corpo? E aí ele vai, nessa mesma linha de raciocínio, ele vai dar o exemplo na natureza. Em relação ao alimento, olha para as aves do céu, que não tem, vamos dizer assim, uma importância como o homem, que é feito em imagem e semelhança de Deus. Deus cuida dessas aves. Olha para os lírios, as flores, as ervas, né, que hoje está ali, mas amanhã é jogada no fogo. É interessante que naquela época, na Palestina, eles tiravam essas flores, né, bonita ali, talvez estava fazendo uma decoração, mas no outro dia ela já estava seca. E ali ela ia servir unicamente para ser o quê? Combustível, que era um forno feito de barro, e ali jogava aquelas ervas, aquelas flores secas ali dentro, que ia servir para talvez assar um pão a dona de casa. Então nós vemos que Jesus, ele está mostrando, né, dando a linha para que possamos compreender e combater, né, a ansiedade. Será que, ele faz a pergunta, será que vocês, com as preocupações, com a ansiedade de vocês, você pode mudar alguma coisa? O curso da sua vida vai acrescentar uma hora, um dia à sua vida? Porque nós sabemos que o poder da nossa vida está nas mãos de Deus. Nós sabemos, nós podemos estar vivos hoje, mas se Deus determinou, né, um dia específico que seja amanhã, você não estará mais aqui, eu não estarei mais aqui. Então, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou estar ansioso com isso? E aí, Jesus ensina isso e dá-nos aqui um direcionamento para que possamos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí, eu quero compartilhar com vocês essas ferramentas, né, que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, para que possamos combater a ansiedade. E antes disso, primeiramente nós devemos esclarecer um ponto importante aqui nesse texto, que às vezes faz confusão com muitos. Primeiro, o que Deus está condenando aqui é a ansiedade. Não é, talvez o exemplo, você se planejar para o seu futuro. Aí você vai se perguntar, mas como assim? Eu me planejar para o meu futuro, eu não estou me preocupando com o meu futuro? Não. Você está sendo prudente. Porque a ansiedade é eu pensar no amanhã. E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não é a prudência, né, que eu vou me planejar. Sei lá, vou fazer, por exemplo, só um exemplo. Vou fazer uma reserva emergencial. Vou guardar um dinheiro para caso aconteça algum imprevisto, eu tenho aquele dinheiro ali. Então você está se precavendo, você está se planejando para algo, né? Se acontecer algo, você está ali com a sua segurança. Não é que você está se preocupando. Você talvez possa ainda ficar meio confuso, mas é você ser prudente. Porque se a pessoa, por exemplo, recebe um salário hoje, e aí ela vai começar a gastar de maneira dissoluta, amanhã ela não tem nada, ela pensa assim, então, se Deus vai cuidar, então amanhã vou gastar meu salário hoje, que amanhã Deus vai prover. Mas a maneira que ela está agindo, ela não está agindo confiando em Deus, mas ela está provando a Deus, ela está agindo de maneira imprudente. Então, primeiro nós temos que ter essa visão clara para compreendermos o que Jesus Cristo está nos ensinando. Então, ele não está condenando você se planejar, você se precaver, mas ele está condenando a ansiedade, que é aquilo que toma, aquela angústia que toma conta do seu ser, se acontecer isso. Então, a pessoa fica a um ponto que ela se angustia, que ela chega a esse ponto de acarretar, né, num caso mais extremo, a depressão. Ele começa então a se comparar com o outro, a pessoa fulano de tal alcançou isso e eu não alcancei. Então ela começa a se preocupar. E essa ansiedade toma conta do seu coração. E aí pode desencadear diversas doenças psicossomáticas. Então isso é o problema que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, que nós devemos combater. E aqui eu quero compartilhar com vocês, simples, 2 ferramentas para que possamos combater, para que possamos vencer
a ansiedade. A primeira é o que acabamos de ler. Olha o que Jesus Cristo diz na sua palavra. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos que entender o conceito de reino. O reino aqui que Jesus Cristo está nos trazendo não é algo físico, como os judeus queriam, que Jesus, que o Messias viesse, né, e ali fosse, se colocasse como um rei que impusesse, né, um reino político que libertasse o povo judeu da opressão dos romanos, do domínio romano. Não. E aqui o reino que Jesus Cristo nos traz é um reino que vai se relacionar à regra, que vem do grego, do nome, da palavra basileia, que significa é um domínio ou regra, ou seja, é a vontade, é a ação soberana de Deus em nossos corações. Então o reino de Deus, ele atua nos nossos corações. É a ação, a soberania de Deus nos nossos corações, ou seja, é a vontade de Deus. Ou seja, eu busco fazer, eu busco viver a vontade de Deus, não a minha vontade. É lindo você viver o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Se você vai, talvez, correr atrás de um emprego, se você vai, talvez, mudar de emprego. Nós vemos que o que desencadeou nessa pandemia, esse aumento expressivo dos casos de ansiedade, dos casos de depressão, foi o quê? Justamente a incerteza com o dia de amanhã. Muitos perderam seus empregos, muitos, né, ficaram sem recursos, fecharam suas empresas. Então, a dúvida, a ansiedade tomou conta do coração. E amanhã o que será? Né? Como será a minha vida amanhã? Será que eu vou conseguir um novo emprego? Então, essa angústia dos corações das pessoas será o pior, né? Talvez, você é contaminado e talvez vão morrer. Então, o medo de morrer, o medo essas incertezas, então elas levam a causar a ansiedade. E Jesus Cristo, ele está nos ensinando a fazer a vontade de Deus, a buscar o reino de Deus, a buscar a soberania de Deus em nossos corações. Quando nós temos essa convicção e temos o reino de Deus atuando em nossos corações, nós não nos preocupamos com o dia de amanhã. Não é um desleixo, mas eu não tenho medo do dia de amanhã, porque eu sei que Deus irá prover. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida. Então, por isso eu busco, como eu falei, se eu vou arrumar um emprego, eu busco saber se aquilo ali é da vontade de Deus. Será que Deus realmente é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus quer para mim? Então, todas as ações da minha vida, eu busco, né, a direção, o direcionamento do Espírito Santo. Porque eu sei que Ele é perfeito, que a sua vontade é perfeita, pura e agradável, que Ele não vai errar. Então, se eu vivo a vontade de Deus, se eu busco o reino de Deus no meu coração, eu tenho a certeza. Então, por isso eu não me preocupo com o dia de amanhã. Eu não me preocupo com as incertezas que possam estar em volta do mundo. É lindo você viver, porque eu falo isso por experiência própria. Porque mesmo nessa pandemia, Deus tem me abençoado sobremaneiramente. Então, porque eu confio na sua palavra, eu confio nele. Então, por isso, eu vejo o seu cuidado sobre a minha vida. Vamos lá, segundo ponto. Primeiro, buscar o reino de Deus. É você viver essa vontade diretiva de Deus. É você ter o reino, a soberania de Deus no seu coração e na sua vida. Segundo, a fé. Fé no Pai. E aqui eu e você devemos compreender que essa fé é diferente da fé salvífica. Ou seja, aquela fé que eu creio. Eu acredito que você que está ouvindo esse vídeo, você tem a fé salvífica. Ou seja, você crê em Jesus Cristo. Você crê que Ele se entregou por mim e por você e pagou o alto preço, né, pelos nossos pecados. E por isso nós somos agora filhos. Então essa é uma fé salvífica. A fé que eu estou falando aqui é sobre a fé de confiança. É uma fé de eu crer, né? De eu confiar que Deus vai cuidar, que Deus vai prover. É diferente dessa fé salvífica. Um exemplo claro que nós temos na Bíblia sobre fé é o pai da fé, o Abraão. Olha o que Deus fala para ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra em que eu te mostrarei. Ali eu te abençoarei e te engrandecerei. E tu serás uma bênção. Abraão não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Não tinha os exemplos que nós temos hoje. Não tinha a história que nós temos hoje. Ele apenas ouviu a voz e obedeceu. Ele não tinha
A história que nós temos hoje, que Deus abriu o mar, que Deus proveu o maná para o seu povo, que Deus entregou uma terra para o seu povo onde havia gigantes, que mesmo um exército pequeno venceu exércitos poderosos. Por exemplo, a história de Gideão, que apenas 300 homens venceu um exército poderoso. Ele não tinha esses exemplos. E ele não tinha, talvez, vivido o que eu e você já viveu. Que Deus proveu lá atrás, Deus cumpriu coisas grandes nas nossas vidas lá atrás, no passado. Então você pode fazer uma recapitulação daquilo que Deus já fez na sua vida, do que Deus tem feito hoje. Então por que você vai ficar ansioso com o amanhã? Porque você tem um exemplo na Bíblia, você tem um exemplo talvez na sua vida, ontem, hoje. Então amanhã não será diferente. Nós precisamos ter essa confiança, essa convicção em Deus, que Ele é Deus provedor. E aí você deve estar se perguntando, mas é muito fácil você falar isso. Para mim é muito difícil viver, né? Eu não consigo vencer essa ansiedade. Mas aí eu falo por mim, né? Como ser humano, às vezes a gente tem essa oscilação, essa falta de confiança. Mas aí você tem que trazer ao seu coração, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez, né, no seu povo. Então quando vier essa angústia, quando vier essa ansiedade no seu coração, você lembrar, né, das promessas de Deus sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e a sua palavra ela não falha. Então quando nós tomamos posse, cremos, confiamos que Ele irá prover, a paz toma conta do nosso coração, a paz reina em nossos corações. E aí toda a ansiedade ela é dissipada, toda essa preocupação com o dia de amanhã, ela é dissipada. E aí, para fechar esse vídeo, quero compartilhar com vocês a palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que eu falei, Ele tem cuidado de vós. Então não precisa você ficar ansioso com o dia de amanhã. Não precisa você se preocupar com o dia de amanhã. Porque Ele é o Deus provedor e Ele está cuidando de você. Você é importante para Deus. Então lança toda a ansiedade, né, para longe de você e creia, confie. Quando vier, né, que sempre vai vir, nós somos seres humanos e em algum momento vem, é crer, é lembrar das promessas, é olhar para Ele, falar: Deus, não estou conseguindo, me ajuda, ajuda-me na minha ansiedade. Então você tem que ser sincero com Deus. Deus conhece o seu coração. E quando você se joga aos pés dele, confessando, né, essa situação, Deus ele traz a paz em nossos corações. E você volta revigorado, volta refrigerado, né, renovado pelo poder do Espírito Santo. E essa é a palavra. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E agradeço, né, a todos, principalmente a Deus pela instrução do Espírito Santo. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.